A paz do Senhor, irmãos, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que nós possamos, nesta manhã de domingo aqui, trazer a vocês a mensagem que Deus tem colocado no nosso coração sobre fé. A fé é importante, pois sem fé é impossível agradar ao Senhor. Amém? Hoje eu quero falar de um assunto muito importante que vai falar sobre fé e o reino de Deus. A fé e o reino de Deus. É o título da nossa mensagem. Essa semana já vai estar lá no YouTube. Assista as nossas mensagens sobre fé, que vai edificá-los. Hoje muitas pessoas, muitos crentes não sabem o que é fé e muitos não sabem o que é reino de Deus. E o Senhor nos manda em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o resto vai ser acrescentado. Mas as pessoas estão usando a sua fé de maneira errada. Então assista, se eu não me engano, nós temos duas mensagens anteriores a essa, que fala sobre fé. E o que é a fé? Eu vou falar fora da palavra de Deus. Mas está... Não é fora da palavra. No sentido mais amplo, no sentido mais fácil da gente entender o que é fé. Todo mundo sabe que a fé é a certeza das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Está lá em Hebreus. Mas, para nós termos entendimento realmente o que é fé, eu fiz uma anotação aqui. A fé é crer em algo que se encontra além do que a razão pode crer. Então, a fé, ela te leva a crer em algo em que a razão, a natureza, a naturalidade não é possível explicar. A fé te leva a você crer em algo que não é normal na vida para as pessoas. Se você perguntar para uma pessoa, está lá no leito de morte, quase morrendo, você diz para essa pessoa, diz para outra pessoa, essa pessoa vai ser curada e ela vai sobreviver. Você fala para os médicos falam, é impossível, porque todas as pessoas que eu vi, que chegou nesse estado, essa pessoa não foi, ela partiu. Mas aí você começa a orar, porque você tem certeza, porque Deus tocou no teu coração e aquela pessoa ela é curada. E os médicos falam, foi um milagre. Eu já ouvi muitos disso. Então a fé leva você a crer em coisas impossíveis de acontecer. A fé leva você a crer em coisas imagináveis ao homem natural. Por isso que a Bíblia diz, ao homem natural, as coisas de Deus lhe parecem loucura. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Somente a pessoa espiritual, ela consegue ter a fé que vem de Deus. Agora, existe uma fé humana. Essa fé humana, natural, todo mundo tem aí, é uma fé para conquistas deste mundo. Mas eu não quero falar disso hoje. Eu vou até tocar nesse assunto. Eu quero mostrar para você que existe uma fé sobrenatural. E ela vem do reino de Deus. Por isso, se nós não conhecermos o reino de Deus, nós não vamos obter esse tipo de fé. E que tipo de fé é essa? Que faz com que você tenha o melhor dessa terra. Faz com que você tenha vida e abundância. Faz com que você vença qualquer obstáculo na sua vida. É a fé que vem do reino de Deus. Não a fé que vem das coisas naturais. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem aquela fé natural que foi dada para todos nós. Mas a fé que realmente vai transformar, que vai fazer você crer em coisas, vamos assim dizer, absurdas, ao natural da pessoa, só essa fé que vem do reino de Deus é que vai fazer isso acontecer. Amém? O que é o reino? Preste atenção. Você precisa entender o que é o reino de Deus. Tem muita gente que não sabe o que é o reino de Deus. Tem grandes pregadores, a maioria dos pregadores não entende, falam do reino de Deus, pregam sobre o reino de Deus, mas não sabem viver no reino de Deus. E até mesmo não vivem no reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma nação governada por um rei soberano, impactando seus objetivos, sua vontade, sua natureza, suas leis, seus valores, sua cultura, produzindo uma cidadania que irá refletir em seu estilo de pensamentos.
Deu para entender? O reino de Deus é um sistema de governo, onde existe um rei. Assim como nós temos aqui na terra um sistema de governo onde tem um presidente, tem um governador. Então, o reino de Deus também tem um rei. E ele é soberano sobre as nossas vidas. Só que as leis dele, a natureza dele, a cultura dele, precisa influenciar a minha vida aqui na terra. Então, os objetivos dele, a vontade dele. Por isso que Jesus, quando ele orou o Pai Nosso, ele disse que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, a pessoa que conhece o reino de Deus, ele tem uma aproximação muito da vontade de Deus aqui na terra. A tua cultura, não tem como você viver o reino de Deus com a cultura do mundo. É o que está mais acontecendo hoje na igreja. As pessoas estão trazendo a cultura do mundo, né? As coisas do mundo para dentro da igreja. Não, o reino de Deus não tem isso. O que você não vai encontrar no reino de Deus, você não pode trazer para dentro da igreja nem para a sua vida. A igreja é um local onde você limpa as pessoas do mundo, onde as pessoas vêm aqui e entendem o que é ser governado por um rei soberano, criador dos céus e da terra. Mas existe um governo do mundo, não estou falando do governo físico, eu estou falando do governo espiritual, que vem de Satanás, reino das trevas. Existe o reino de Deus, o reino das trevas. O reino das trevas faz com que você viva naturalmente sobre o mundo, o desejo do mundo, a satisfação da carne. Você vai buscar sempre a satisfação da carne e não a satisfação de Deus. Sempre a vontade da carne e não a vontade de Deus. Então, os valores, as leis do reino de Deus é diferente da lei do mundo. Vou dizer uma coisa, uma pessoa do reino de Deus, ela deixa de cumprir uma lei do mundo que ferem a lei de Deus. Ela prefere até morrer do que cumprir. A pessoa do reino é essa. Como que eu posso mostrar? Daniel, foi feito um decreto pelo rei, em que não se poderia orar por um outro Deus que não seja o Deus lá da Babilônia. Ele preferiu ir para a fornalha, porque essa era a punição. Sadraque, Mesaque e Abednego também tinham que se prostrar diante da imagem do rei. E aquele que assim fizesse, se não fizesse, seria lançado na fornalha. Então eles morrem por causa da lei de Deus. Então a pessoa do reino, são essas pessoas que elas não se submetem à lei do homem. Claro, desde que a lei do homem esteja de acordo com a palavra de Deus. Vou dar um exemplo aqui para os dias de hoje. Nós temos aí um movimento no mundo todo, esse movimento cresceu bastante, que é o movimento onde as pessoas querem que nós aceitemos naturalmente a união de pessoas do mesmo sexo. Nós sabemos, de acordo com a lei do reino de Deus, que isso é uma abominação para Deus. Então, uma pessoa que é do reino de Deus jamais aceitará essa união. Não quer dizer que nós não respeitamos, cada um faz o que quer da sua vida. Tem muitas coisas que nós sabemos que não é do reino de Deus, mas nós não questionamos, nós não criticamos, nós não estamos aqui para julgá-los, nós não estamos aqui para falar mal deles, né? Nós sabemos por que isso acontece, mas se a pessoa quiser dessas vir para o reino de Deus, elas vão ter que deixar essa prática, porque com essa prática a Bíblia diz, não herdarão o reino dos céus. Mas se a pessoa quiser fazer do corpo dela o que ela quiser, nós não estamos aqui para nos intrometer na vida de ninguém, né, na intimidade de ninguém. Só que se uma pessoa dessa quer realmente ir para o céu, ela vai ter que se converter, ou seja, deixar essas práticas de pecado. E o que eles estão tentando? Fazer com que nós, pregadores, né, venhamos fazer o casamento. Não existe casamento. A palavra casal, né, no dicionário, é de um homem e uma mulher. Casal é um homem e uma mulher. Homem com homem, mulher com mulher é dupla. É par, e assim por diante. Então, eles podem até usar uma outra nomenclatura, mas nunca poderá ser usada a palavra casal. Mas eles querem provar lei onde nós temos que fazer esse tipo de união. Porém, se não fizermos, seremos presos.
por homofobia, essas coisas aí. Pedofilias, eles querem também fazer com que crianças de 8, 7, 10 anos possam ter relação sexual com adulto. Desde que ela consente, por que não fazer? Veja, crianças tendo relação sexual. E assim por diante, existem leis que eles querem colocar aí. Mas, porém, nós como cristãos do reino, né, como pessoas do reino, filhos de Deus, nós não podemos nos submeter. Mas vão matar, vão prender. Fazer o quê? Nós temos que aprender a agir, né, pela fé e também lutar. Agora é tempo de lutar. Não deixa para lutar para amanhã, não, porque pode ser mais tarde. Semana retrasada, o pastor da Lagoinha, como ele chama mesmo? Esqueci, o Jorge Linhares, ele foi chamado para prestar conta, porque tem uma escola evangélica cristã, e lá ele ensina que homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, menina é menina. Isso é ciência. Isso é biologia. Mas por que ele está fazendo isso? Por que ele está ensinando isso? Ele tem que ensinar que menino é o que ele quiser, se quiser ser menino, pode ser, se quiser. Então, quer dizer, eles já estão começando a agir. Qual que é a intenção deles? É destruir, irmãos, a única célula do mundo, o único lugar que luta contra isso, chama-se igreja verdadeira. A igreja que é do reino de Deus. Não é aquela que tem um nome reino de Deus. Eu já vi pastor que tem igreja chamada Reino de Deus, que é a favor do aborto. Entendeu? Aborto é sacrifício a Moloque. Então, o que acontece? Não é por o nome de uma igreja falar que aquela igreja é do reino de Deus, aquela é de Deus, só porque tem o nome de Deus, só porque tem o nome de Jesus. Não. A igreja verdadeira é aquela que está seguindo a palavra de Deus. A igreja verdadeira é aquela que está lutando espiritualmente contra isso. A igreja, ela não se posiciona na sociedade. Pessoas se posicionam na sociedade. Amém? Saindo daqui, nós somos cidadãos comuns. Nós temos que nos posicionar lá fora. Aqui não, irmãos. Aqui é lugar de Deus. Aqui não tem política. Aqui não tem restaurante. Aqui não tem encontro de casais. Aqui não tem encontro de namoro. Aqui não é lugar para isso. Aqui não é agência de namoro. Aqui é um lugar onde você busca o conhecimento de Deus. Você louva a Deus. Você ora a Deus. E você vem trazer o reino de Deus aqui para que o Espírito Santo fale a você. E hoje está tendo muita confusão. Mas essa já é uma ação do inimigo. Fazer com que a igreja perca a sua identidade. Isso é chamado apostasia. As pessoas estão entrando numa apostasia, ou seja, estão se distanciando de Deus, falam como de Deus, se vestem como pessoas de Deus, oram como pessoas de Deus, cantam como pessoas de Deus, mas não são de Deus. Por quê? Porque o coração deles estão fora do reino de Deus. É só vir algo contra, eles já cedem. Eles não têm força para lutar contra essas pessoas, contra o reino das trevas. Então, vamos lá. O reino tem por objetivo, qual que é o objetivo do reino de Deus? Estender sua influência a territórios distantes. Então, qual que é a função da igreja? É influenciar pessoas lá no mundo. E de pregar o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Não adianta batizar, tem que crer. Então, qual que é o objetivo do reino de Deus? É estender essa visão, as leis, o costume, a natureza. Muitos estão na igreja, mas não aceitam o reino de Deus na sua vida. Ah, mas só porque passou por um batismo, frequenta uma igreja, dá o dízimo da igreja, ela acha que ela é do reino de Deus. Só porque ela fez uma confissãozinha de que ela aceitou Jesus, mas não foi de coração. Aceitar Jesus, aceitar a palavra, aceitar tudo. Jesus é a palavra de Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu declarei para Jesus, eu aceito as leis do reino de Deus, a cultura do reino de Deus, a vontade de Deus aqui na terra e juro, né, vamos assim dizer, me posiciono contra todos aqueles que são contra o reino de Deus.
E o que eu recebo de volta? Ele falou, se você buscar o meu reino e minha justiça em primeiro lugar, pode deixar, eu vou cuidar de você aí na terra. Eu vou te dar todas as coisas que você precisar. Eu vou te dar a condição de você viver vida com abundância, mesmo aí, nesse lugar tão tenebroso que é o mundo. E muitos crentes hoje, você sabe que um crente ele não é do reino, porque ele não quer morrer. Ele não quer ir para o céu. Ele quer ficar na terra. Porque ele tem muitas coisas ainda para fazer aqui na terra. Mas fazer o quê, irmão, aqui? Sofrer? É isso? Claro que Deus nos deu determinado. É Deus que decide isso. Mas eu quero dizer uma coisa, a pessoa do reino ela não está com o coração aqui. A pessoa do reino, o coração dela é no reino. E aqui? Aqui é consequência. Ela vai viver conforme Deus preparou para ela. E ela sabe que Deus preparou o quê? O melhor. Se deres ouvido, comereis o melhor dessa terra. Então vamos entender tudo isso agora. Jesus veio trazer o reino de Deus para a terra. Só isso que ele veio fazer. Porque nós perdemos a identidade, a referência, quando Adão e Eva pecou. Porque Adão e Eva andavam com Deus. Adão e Eva conversavam com Deus. Mas eles perderam esse contato com o pecado. Então, o pecado, o salário do pecado é a morte, ou seja, essa morte não é uma morte física, é uma morte de separação do reino de Deus. Aí Deus viu, veja, o povo recebeu muitos milagres no Velho Testamento lá. Você pode assistir lá, pode ler todas as histórias, mas ninguém tinha um reino. Isso que você tem que prestar muita atenção. Sinal de bênçãos não quer dizer que você faz parte do reino. Porque muitos eram rebeldes. Lembra os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto com Moisés? Eles receberam bênção lá? Todos os dias. Mas nenhum deles tinha um coração voltado a Deus. Aquela mulher que tinha fluxo de sangue, ela foi curada. Mas Jesus não a conhecia. Os 10 leprosos foram curados, mas só um que realmente reconheceu Jesus. Os outros 9. Então, hoje a igreja está assim. Você vem à igreja para receber bênção que você tem Jesus. Não, isso não tem nada a ver. O reino de Deus é outra coisa. Não é cura, não é dinheiro, não é prosperidade, como pregam por aí. O reino de Deus não é material, não é esse mundo. O reino de Deus é espiritual. Então vamos entender isso. Mateus 4, 23. Vou dar alguns versículos para que a gente veja o que Jesus veio fazer. Ele não fez outra coisa a não ser trazer o reino de Deus aqui na terra. Diz assim: Jesus foi para toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doença entre o povo. Mas primeiro ele falava do reino. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus falava muito do reino. Mateus 6:33 é o que nós mais conhecemos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Mais um, Mateus 9:35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Mais um, Mateus 10, 7 e 8. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino do céu está próximo. Mateus 16, 19. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então, tudo que Jesus pregava, tudo que Jesus ensinava, era referente ao reino de Deus. Porque quem conhece o reino de Deus e quem se torna um cidadão do reino de Deus, nunca esqueça isso, irmãos. Ser do reino de Deus é você se tornar cidadão. É você viver a influência das leis de lá, a cultura de lá,
a maneira de lá, a maneira de ser, né? Se você pegar o fruto do Espírito Santo, você vai entender como uma pessoa do reino de Deus tem que se comportar. Então, é a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de agir. Tudo que nós fazemos tem que ser de acordo com o reino de Deus. E como que eu sei isso? Através da palavra. A palavra de Deus me ensina. Por isso que o Senhor diz, aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Tem gente que não consegue cumprir o mandamento, até dentro de casa. A esposa não consegue cumprir, que ela tem que ser sujeita ao marido, em tudo. Em tudo. Não, isso é machismo. Você vai encontrar no mundo a resposta para isso. O marido tem que amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, dê a vida por ela. Né? Filhos, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias não sejam encurtados aqui na terra. Tem muitos filhos hoje que não vão viver muito, ou os filhos deles não vão viver muito. Por quê? Porque desrespeitam os pais. E desrespeitam os pais fora da palavra ainda. Pior ainda, quando você está desrespeitando seus pais e fora da palavra de Deus. Porque você só quer a cultura do mundo, você não quer a cultura do reino de Deus. Não, porque você segue a cultura que todo mundo pratica, mas o que a palavra de Deus diz? Quem é do reino de Deus, irmãos, respeita a cultura do reino de Deus. As leis, as vontades, as prioridades. Por isso que o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Então vamos lá? A queda do homem, quando Adão e Eva pecaram, resultou em prejuízo para o reino de Deus na terra. Então o reino de Deus era estabelecido aqui na terra. Toda a terra era comandado, governado pelo reino de Deus. O próprio Deus andava aqui. A partir do momento que Adão e Eva pecam, o Deus não anda mais na terra. O mundo espiritual se afasta do mundo físico. O que é o reino de Deus? É trazer o mundo espiritual para este mundo. É trazer as coisas do reino de Deus, tudo pela fé. A fé e o reino de Deus andam juntos. Sem fé você não aciona o reino de Deus. E sem o reino de Deus você tem uma fé natural, humana, que vai usar aqui para este mundo. E não vai conquistar muitas coisas. Mas a fé que vem do reino de Deus é a fé que realmente você consegue todas as coisas. Então, voltando aqui. Deus teve que mandar seu filho para restaurar, para influenciar as leis, os valores, o estilo de vida e a cultura do céu aqui na terra. Você olha o crente hoje, você não sabe se ele é crente, você não dá para saber mais se a pessoa é crente. Pelas vestes, você vê crente usando roupa rasgada, né? É moda. O crente que anda na moda é um crente que não está no reino de Deus. Porque pega a moda, irmãos. Vai lá no seu Google hoje, até tão fácil. Os anos 70, o pessoal veste roupa dos anos 70. A moda nunca mudou, sempre foi a mesma coisa. Vista as coisas conforme, tem que ser decente. Não importa se o fulano, mas o fulano, essa roupa está na moda. É decente? Amém, use. Não é porque está na moda eu vou usar se aquilo agrada a Deus ou não. Eu vou falar conforme aquilo que a palavra de Deus diz. Você vê crente hoje fazendo tatuagem, crente hoje com artes marciais, né? Igrejas que pregam isso. Eu faço uma pergunta para vocês. Se a arte marcial é do reino de Deus, é de Deus, primeira coisa que vocês têm que entender, aquele tatame, ninguém sobe lá calçado, tem que ser descalço. Repararam nisso? Porque o tatame é consagrado a demônios, porque ali é derramado sangue. Outra coisa, esse negócio de faixa, cada faixa é um demônio. Quem já foi em Umbanda? Branca, pena branca, amarela, roxo, cada cor daquela lá
é um demônio, uma entidade que você conquistou na sua vida. Agora, para final, 2 crentes cheios do Espírito Santo lutando. Para quem que Jesus vai torcer? Quem que Jesus está torcendo? Aquele que levou mais porrada? Aquele que quebrou o nariz? Ou aquele que sofreu? Né? Não é briga? Então, para quem que Jesus está torcendo? Para quem que o pai, que filho que o pai está torcendo para ganhar? Presta atenção, irmãos. Essas coisas não vêm de Deus. Está dentro de igrejas. Não, mas o nosso é de Deus. Mas tem luta, tem briga. Piercing é escravo. Piercing, quem usa piercing, é sinal de escravidão na Bíblia, na palavra do reino, ensinamento do reino. Entendeu? É aprisionamento espiritual. Toda pessoa que usava piercing no argola é uma pessoa que desejava ser escravo. Então, a pessoa que usa piercing, ela é escrava. E cada ponto é um chakra que eles aprisionam na vida das pessoas. Tatuagem é um pacto de sangue. Tatuagem é um pacto de sangue com Satanás. Não adianta você colocar Jesus lá. Eu coloquei o nome de Jesus. É pacto de sangue. O Senhor diz na palavra, não faça tatuagem. Não podemos fazer marcas. Aí tem uns abençoados que vêm, né? Vai lá no nosso site, tem um estudo só sobre tatuagem. Eu recebi muito elogio, de gente até dos Estados Unidos, sobre o estudo. Precisa entender o que é o princípio da tatuagem. Quem que inventou, creio para... Não, mas Jesus vai vir com uma tatuagem na coxa. O pessoal, irmãos, a cabeça dele. Para Jesus mostrar a coxa dele, ele está de quê, irmãos? Ele está de cueca. Não faz sentido, só porque está escrito. Pode ser que esteja escrito nas vestes dele, mas não na coxa, é na altura da coxa. Para ele mostrar a coxa dele, ele está mostrando a intimidade. Veja que não faz sentido esses pensamentos. Mas os crentes de hoje, que não faz parte do reino de Deus, faz parte do cristianismo religioso, acham que isso é normal. Por quê? Porque o costume do mundo tem que entrar dentro da igreja. Hoje pode divorciar, Deus abomina o divórcio. Hoje pode namorar, a Bíblia diz não. Na minha Bíblia está escrito noivado e casamento. O namoro, a Bíblia diz, na minha está escrito, não sei se na tua está escrito, o que Deus uniu, Deus tem que unir. E Deus não une para ficar fornicando, Deus une para casar. Quando uma pessoa era unida, sempre foi assim, era para casar, não é para fazer test drive. Quem garante que essa pessoa foi Deus que escolheu para você? Será que você não está beijando a mulher do outro? Será que você não está passando a mão no cabelo de uma pessoa que é esposa de outro? Será que você não está beijando a boca de uma outra, de um marido de uma outra mulher? Você já está em adultério. Porque se Deus não escolheu aquela pessoa para você, e você só está fazendo test drive, você está adulterando, você está fornicando. Está vendo? E a pessoa traz essa cultura para dentro da igreja. Os pastores fazem isso. Carnaval dentro da igreja, festa da carne dentro da igreja, festa junina gospel, e assim por diante. Então veja, Deus falou, vai lá meu filho, a cultura do mundo entrou dentro, leia a sua Bíblia, irmãos. O rei Salomão cultuou muitos deuses, fez altares para muitos deuses. Você pode pegar Jeremias pregando para o rei, porque ele estava adorando, Daniel, Sadraque, todos eles, o povo de Deus que estava na Babilônia, quando saiu da Babilônia, quando Moisés subiu lá no monte, o que eles fizeram, irmãos? Um Deus de ouro. Então veja, o povo sempre trouxe a cultura do mundo para o reino, tentando colocar para a igreja. E nós não podemos adorar a Deus com as coisas do mundo,
Por isso que existe a palavra de Deus, para nos orientarmos. Mas hoje as pessoas estão agindo, porque os próprios pastores não sabem o que é reino de Deus. Vamos entender? A fé no reino caracteriza de ter a vida não em uma religião, mas no reino de Deus. Cristianismo, irmãos, é religião. Reino de Deus é um governo espiritual aqui na terra. Mateus 4,17. Reino de Deus é um governo de Deus aqui na terra. Cristianismo é uma religião. A palavra religião é religar a. Religião, religar a. As pessoas falam que tem Jesus, falam de Jesus, mas não se comportam como pessoas do reino de Deus. Ser brasileiro é viver como brasileiro. Você vai lá na China comunista, ser chinês é viver comunismo. Coreia do Norte, né? Lá o Deus lá na Coreia do Norte, deuses lá, são os governantes. Todos aqueles que governaram a Coreia do Norte, que lá é passado de pai para filho, todos eles viram deuses. Então eles fazem estátuas na cidade, lá no país, e as pessoas quando passam reverenciam os antigos governantes. Então, ser um coreano é viver segundo as leis de Coreia. Ser uma pessoa brasileira é viver segundo as leis do Brasil. O comportamento tem que ser de brasileiro. Mas você vê que as pessoas têm muita tendência. Por isso que eu falo mal de moda. Eu não estou falando da roupa em si, porque tem roupa de moda que é bom. É bem, mas tem umas roupas que, pelo amor de Deus, só esconde, não está escondendo nem mais as partes íntimas. Tá? Então, quer dizer, mas está na moda. Mas as pessoas têm tendência de imitar o mundo. Por isso que o Senhor Deus mandou o Filho, Jesus, vai lá influenciar essas pessoas, porque elas precisam ser santas. Sem santidade, você não vai ver a glória de Deus. O que é ser santa? É agir como cidadão do reino de Deus. Olha o que está escrito aqui. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Primeira coisa que ele diz, nós temos que nos arrepender. Arrepender do quê, irmãos? Do estilo de vida que nós tínhamos do mundo, da cultura que nós seguimos no mundo, né? Do tipo de coisas que nós ouvíamos, música, pensamentos, livros, né? Antigamente você era uma pessoa que lia Paulo Coelho, é um bruxo, né? Então, eu paro de ler essas coisas. Eu era a pessoa que lia horóscopo todo dia. Eu paro de ler essas coisas demoníacas. Então, eu começo a mudar a minha maneira de ler, as coisas que eu leio, a maneira que eu vejo, a maneira de se comportar, né? Eu cuido da minha família. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então eu venho para o reino de Deus, eu passo a olhar para a minha família em primeiro lugar. Eu não posso subir no altar, viu, pastores que estão me assistindo? O senhor não pode subir no altar se a sua família não estiver aos pés do Senhor, todos eles. A Bíblia condena. Se você não sabe cuidar da tua casa, você não pode cuidar da casa do Senhor. Você não pode subir aqui dentro. E principalmente você que está em adultério. Cuidado. Você não pode subir aqui. E assim acontece com muita gente. Imagine os que estão seguindo esses pastores, que não conhecem o reino de Deus. Alguém do reino de Deus fica em prostituição? O que é adultério? O que é fornicação? O que é prostituição? Isso faz parte do mundo ou do reino de Deus? A palavra do Senhor diz, irmãos, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, você não herda nada do reino de Deus. Você é deste mundo, você não é do reino de Deus. Outra coisa,
Aí ele disse, arrependei-vos. Então, nós temos que nos arrepender disso. Olha, agora a cultura, a influência, a maneira de pensar, a maneira de agir, vai cuidar da sua família. Para de cuidar da vida dos outros, do vizinho, vai cuidar da sua família. Vai cuidar das suas finanças. Você, crente que está com o nome sujo, a ninguém devais coisa alguma a no seu amor. Crente não tem nome no Serasa, no SPC. Você não é crente, paga a sua conta. Porque você não pode partir devendo aqui, não. A ninguém devais coisa alguma. Principalmente dinheiro. Nome sujo é porque você... Ah, mas eu emprestei dinheiro. Maldito é o homem que confia no homem. Não seja fiador de ninguém. Então você não tem desculpa. A regra do reino de Deus, ela te ensina. Se você for emprestar alguma coisa, se você for colocar o seu nome para alguém, tudo bem. Você quer ajudar um filho, seja lá, o que for, pode pôr. Mas saiba, se ele não pagar, você tem que pagar. E a Bíblia diz, não empresta, dê. Jesus falou, dê, não empresta. Aí depois você vai cobrar a pessoa porque ela não te pagou. Você não pode cobrar a pessoa. Por quê? Porque você confiou. E se você confiou, por que você emprestou? Agora você não pode cobrar. Você tem que dar e pagar a conta. Isso é prejuízo. Não, isso é reino de Deus. Jesus não tinha nada para pagar. Ele não devia nada, irmãos. E pagou com a vida dele por nós. Ele falou, se você quer me seguir, carregue a sua cruz também, filho. O reino de Deus é isso. Ele ensina como você deve agir com as pessoas. Voltando, Mateus 9, 21. No reino de Deus, a riqueza não está no dinheiro, e sim na fé. Agora eu vou falar um pouco de fé. Olha o que diz aqui. Pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Essa mulher já tinha gasto dinheiro, com muitos médicos, a Bíblia diz, 12 anos com fluxo de sangue. Ou seja, no reino de Deus você não precisa de dinheiro. O reino de Deus, o foco não é dinheiro. No reino de Deus, o foco é a sua fé. No reino de Deus, o dinheiro que compra tudo lá, que traz tudo para a sua vida, é a fé. Neste mundo, o que traz tudo para a nossa vida é o dinheiro. E muitos, por não saber disso, amam o dinheiro. E tem igrejas babilônicas que faz você, tudo tem que ter dinheiro, tudo tem que ter um envelope, tudo que tem que ter uma campanha. Cuidado com as igrejas de campanha. O reino de Deus não tem campanha. Essa mulher chegou lá, não fez campanha. Ela chegou, tocou em Jesus pela fé dela. E Jesus sentiu sair virtude. Porém, ele disse, quem eu curei? Aí ela foi lá, se prostrou e contou toda a verdade. Ele disse, filha, a tua fé te curou. A fé é que faz mover as riquezas do mundo do reino de Deus. Do reino de Deus. Não do mundo, do reino de Deus. O dinheiro é que faz movimentar as coisas aqui. Mas e aí, eu não vivo, o meu justo viverá da fé. Por quê? Porque quem anda pela fé, Deus abre portas dos céus para você viver bem aqui neste mundo. Ele vai permitir que você ganhe dinheiro. Ele sabe que você precisa. Porque ele mesmo escreveu, o dinheiro a tudo responde. Agora você precisa saber lidar com o dinheiro. O dinheiro vai virar seu Deus? Jesus falou, cuidado, existe um Deus aí, pertinho de mim, que faz você enganar, te engana sempre. Como que é? O Deus chamado Mamon, é aquela pessoa que confia no dinheiro. Não confia no dinheiro, não. O dinheiro você pode perder tudo amanhã. Ah, eu tenho uma reserva lá guardada. Cuidado, filho. Você acha que aquilo é a tua segurança? A nossa segurança está em Deus. E se o diabo conseguir entrar, ele acaba com essa riqueza aí, a tua segurança, em um dia. Ele faz você gastar tudo isso daí. Ainda você vai falar, ele vai falar para você, ainda bem que você tinha, né? Não, mas ainda bem, quando a gente tem Deus, nós não precisamos nos assegurar nessas coisas. Não é errado ter, pode ter, não é errado. O errado é você confiar naquele dinheiro guardado. Aquele dinheiro tem que ter um propósito. Qual que é o propósito? É investimento na sua vida, na vida dos teus filhos. Não pode ser sua segurança. Se o Senhor é teu pastor,
Nada vai te faltar. Confie somente em Deus e não nas riquezas. Pela fé, teremos acesso às provisões ilimitadas do reino. Então, é pela fé que eu consigo acessar o reino e todas as provisões ilimitadas me serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque antes eles estão dizendo, né? Por que você está preocupado, Jesus fala, com o que vai comer, que vai beber, que vai vestir? Para de se preocupar com coisa. Quem se preocupa com essas coisas são os religiosos, são os pagãos. Confie em Deus, confie, busca o meu reino e minha justiça, que Deus vai providenciar tudo isso, vai provir tudo isso para você. E sem nenhum sacrifício. É natural, o reino de Deus, as coisas são naturais. Se você não tiver dinheiro, Ele manda alguém levar lá na tua casa. Deus manda. Se você está precisando, Deus toca no coração, a pessoa vai lá e dá para você. Você não precisa se preocupar. Você não tem as coisas, então, né, você precisa, mas lembre-se que sempre será as nossas necessidades. Eu, Senhor, segundo as minhas riquezas, o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades. Então, não tem que se preocupar. Busque o reino de Deus. Importante, marca isso na tua cabeça. Importante. Deus não quer os teus bens. Deus não quer a tua casa. O diabo. O diabo não quer teus bens. O diabo não quer tua casa. O diabo não quer tua saúde. O diabo não quer você, não quer tua família. O diabo não quer nada disso. Ele quer a tua fé. Ele quer a tua fé. Porque o dia que você perder a fé em Deus, Ele toma tudo essas coisas naturalmente serão destruídas. Assim como nós buscamos o reino de Deus, e não será acrescentado. Porque se você não tem fé no reino de Deus, você vai praticar o pecado. Pecado, o salário do pecado é a morte. Satanás sabe, se ele roubar a sua confiança em Deus, que é a fé, você estará falido espiritualmente. Irmãos, o problema não é o diabo feio. O pessoal gosta de culpar alguém, né? Porque o fulano... Não, irmãos. O que aconteceu com Adão e Eva? O que a Eva ouviu? Satanás pregou para ela. E ele diz, se vocês comerem desse fruto... O chifrinho não apareceu desse jeito, não. Através de uma serpente que conversava com ela. Se vocês comerem desse fruto, certamente vocês saberão o que é o bem e o mal. O que acontece aí? Ela foi lá e comeu. O que quer dizer isso? Ela perdeu confiança naquilo que Deus falou para ela. Falou para eles. E o Adão foi lá depois e comeu também. Ou seja, eles deixaram de confiar naquilo que Deus falava para eles. De todas as árvores vocês podem comer, menos a do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E o que eles fizeram? Eles deixaram de confiar na palavra de Deus e começaram a confiar na palavra da serpente. A serpente traz a vocês o que, irmãos? O prazer do mundo. E o reino de Deus traz todas as coisas para você, que você precisa. Ele não vai trazer nem mais, apesar que Deus dá vida e vida com abundância. Ele sempre nos dá mais, a medida recalcada, sacudida, transbordante. Então, Deus, a gente pede uma coisa e, Ele dá muito mais do que a gente imaginava. Deus é Pai, e Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Hebreus capítulo 11, 1, olha o que diz. Todo mundo sabe. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a definição dentro da palavra de Deus do que é fé. Mas eu fui atrás da palavra fé no grego e também no hebreu. A fé no grego, ela é a palavra pistis. A fé no hebraico é aman. A-M-A-N. A com crase, aman. Mas no Novo Testamento
foi usado mais o pistis, a fé no grego. E o que quer dizer isso? Acreditar, resolver, convencer. Então a pessoa ela se convence daquilo, ela crê naquilo, entendeu? E ela resolve todas as coisas através daquilo. Então a pessoa do reino de Deus, ela crê no reino de Deus. Ela se convence. Ela não importa. Tem gente que fala, mas eu vou levar prejuízo. Irmão, ninguém leva prejuízo estando no reino. Ninguém. Não, eu vou deixar de fazer uma coisa prazerosa para a carne, mas não é prazerosa para uma pessoa que é de Deus. Tem coisas que é prazer para nós. Porque sabe o seguinte, irmãos? Agora eu vou entrar um pouquinho de libertação. As pessoas que não têm identidade, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que têm problema com os pais, elas têm um vazio dentro delas. Então elas precisam preencher esse vazio. Aí elas vêm para a igreja, normal. Aceitei Jesus para preencher. Não, Jesus é a palavra de Deus. Para Jesus entrar na sua vida, realmente, você precisa se convencer que a palavra de Deus é a verdade. Aí ela começa, essas pessoas vazias de Deus, porque está no mundo, o mundo fez com que ela sofresse demais, ela vai querer achar que o prazer dela, a satisfação dela estará nas coisas físicas desse mundo. Carro, casa, casamento. Mas isso é pecado? Não é pecado, mas não são essas coisas que vão te satisfazer. Quantas pessoas estão buscando um casamento, mas depois que casa quer separar? O que mais acontece hoje dentro da igreja, irmãos, é divórcio. Você sabia o que está acontecendo? Até pastores estão divorciando. Jesus, Deus, abomina o divórcio. Está na Bíblia. O que Deus uniu, o homem não separa. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, no final diz que o homem e a mulher estão ligados até a morte. Até a morte. Mas eu estou falando dentro da igreja. Quando a pessoa é do mundo, irmãos, é outra coisa. A gente não considera, Deus não considera o pecado da ignorância. Quando vier para Deus, Deus vai fazer a obra. Mas a pessoa dentro da igreja fazendo isso. Eu estou dizendo, pregando para aqueles que dizem que é de Deus, frequenta a igreja, mas não são do reino de Deus, porque aceita as coisas do mundo. O reino de Deus é viver segundo a cultura de Deus. Errar, a gente erra, todo mundo erra, mas insistir no erro, como diz no mundo, é burrice. É destruição, irmãos. Deus, a misericórdia de Deus, ela faz isso, ela estica, vai arrepender. Foi lá, 40 anos, o povo de Israel lá esticou 40 anos para o povo de Israel. Cuidado com essa data, 40 anos é uma mudança na sua vida. Mas chegou uma hora que Deus falou, chega, acabou. Moisés, para de orar que eu não vou mais. Nenhum deles vão entrar na terra prometida, apenas Calebe e Josué. Porque me aborreceram, povo obstinado, durante esses 40 anos, me encheram a paciência e não se converteram. Porque eles tinham a mente ainda de quem? Do Egito. Eles nunca tiraram a mente do Egito. Tem gente que nunca tira, está dentro da igreja, mas a mente ainda é no mundo. Quer praticar as coisas do mundo dentro da igreja. Aí o pastor confronta, o pastor é o errado. Vai ler a Bíblia, gente. Para de ouvir os outros, lê a Bíblia, pede para o Espírito Santo te revelar. Não adianta você ser bonzinho. Irmão, no inferno tem tanta gente bonzinha. Vai ter assim, de gente boazinha no inferno. Tem uma sala lá, grandona, só de gente boazinha. Porque boazinha não quer dizer nada. Ser bom não é mérito, é obrigação. Agora, o que leva você para Deus, para o reino de Deus, para o céu, é obedecer a palavra do Senhor. É viver conforme a palavra de Deus. Aí você vai por aí, só bênção, bolo, guloseima, pudim, sorvete, churrasco, pizza. Pô, é isso que eu quero. Pregação é isso. Só coisa boa, mas não pregam a verdade do reino. Irmão, a Bíblia diz que a porta que leva você para o céu ela é estreita. Por isso que eu estou fazendo regime, irmãos.
Vai que eu não entro. Vai que o anjo não consegue me levantar, me levar para o céu, eu vou emagrecer para não... Vou facilitar as coisas. Estou brincando, porque nós não temos nada a ver com esse mundo físico. Porém, a Bíblia diz que aquele que não cuida do tempo, também Deus os destruirá. Temos que cuidar. A glutonaria é pecado. Está lá na lista, que aqueles que cometem não herdarão o reino de Deus. Glutonaria é comer demais. Cuidado, irmãos. Tem coisas que você acha que não tem nada a ver. Mas a Bíblia diz que tem sim. Estou terminando? Não estou não. Fé no grego. Piste, quer dizer, acreditar, resolver, convencer. Fé também significa esperança. Romanos 8, 24 a 25. É uma esperança segura. Você espera algo. Fé é a certeza das coisas que se espera. Mas não é uma segurança, não é uma esperança. Ai, tomara que aconteça. Tomara que dê certo. Ai, se Deus quiser, vai dar. Não, não é isso, não é fé. A fé é uma esperança, irmão, segura. Não, isso vai acontecer. Tenho certeza que vai acontecer. Porque Deus falou comigo. Ai, se Deus quiser, vai dar. Isso é esperança. A fé, ela te dá uma certeza. Você espera algo certo. Eu estou certo que hoje vai ficar escuro lá fora. Todo mundo concorda comigo? Isso é fé do reino. A gente tem, aí chega a Nayane aqui e fala assim, não, hoje não vai escurecer. Aí tem aqueles que não têm fé. Será que ela está falando verdade? Será que não vai escurecer mesmo? Será que é o final do mundo? Ai, meu Deus, vai pensar um monte de coisa. Por quê? Porque não tem a fé baseada na palavra de Deus. A fé baseada na palavra te dá uma esperança certa que aquilo vai acontecer. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mais um. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Se a minha fé está esperando algo que eu tenho certeza, eu vou ter o que, irmãos? Paciência. Eu vou ter paciência de esperar até 6h30, mais ou menos, começa a escurecer. Eu não vou ficar desesperado. A fé que te dá certeza, a fé que você tem certeza que vai acontecer, ela te dá uma segurança e que você tem paciência para esperar. Aí você vê quando você não tem fé, porque você fica impaciente, você fica angustiado, você fica ansioso, você fica com medo, você fica com dúvida. Ai, meu Deus, isso não acontecer. Isso não é fé. Não, mas Deus falou para mim na palavra que ia me dar isso e aquilo. Que adianta Deus falar com você? Se você fica desse jeito, desesperado, angustiado, revoltado. Você não tem paciência. A fé demonstra paciência, porque eu tenho certeza que vai acontecer. Não é uma coisa, eu quero que aconteça. Não é uma coisa mental, é uma coisa espiritual, é no meu coração. Eu tenho certeza que é. Eu tenho certeza que é aquilo que vai acontecer. Outra coisa, Tiago capítulo 2, 26. A fé é a esperança segura que leva a uma ação. Se eu estou seguro daquilo que vai acontecer, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está. Então as minhas ações, minhas atitudes vão ser seguras. Mas por que você está fazendo isso? Porque eu tenho certeza que vai acontecer. A fé, ela te mostra algo que vai acontecer, você tem certeza que aquilo, você vai esperar aquilo com paciência, e você já começa a fazer as coisas certas. Eu tenho certeza que eu vou construir uma casa. O que eu vou fazer? Vou esperar o dinheiro da casa vir? Não, já vou lá planear o terreno. Já vou lá fazer o alicerce. Deus falou que vai me dar a casa. Eu não vou ficar esperando eu ter o dinheiro, não, porque Deus vai acrescentando. Agora, se eu não demonstrar que eu tenho essa convicção, essa certeza, e uma das condições é paciência e tomar atitudes em relação, por exemplo, vou dar o exemplo da minha vida de fé.
Todo mundo conhece, mas quem talvez está assistindo hoje pela primeira vez não sabe. Eu vivi 23 anos dentro do hospital. Os médicos diziam que eu ia ser operado de novo, não sabia o que era, tal. 23 anos desse jeito. E foi uma obreira lá, pregou para mim, Isaías 53, 4, 5. O que eu fiz? Assinei um termo de responsabilidade. Eu não queria mais ficar no hospital. E fui embora. E os médicos falando, você é louco. Copeiro vinha lá, as meninas que limpam lá. Não, menino, não faz isso, você vai morrer. 47 quilos. Pesava, só tinha cabeça. Palito de fósforo, cabeção. E eu fui embora, irmãos. E qual foi a minha atitude? Atitude de fé. Porque eu já tinha o quê, irmãos? Eu tinha segurança de que algo ia acontecer, mesmo eu não tendo tanto entendimento. A fé não está alicerçada em entendimento teológico, não, a fé está alicerçada na segurança que você tem que Deus vai fazer aquilo lá. E você começa a agir. Agora não vai ser doido, viajar na maionese, que nem um cara foi numa igreja, a igreja fez uma campanha lá, e quem desse aquele voto lá, ia poder comprar um carro zero. Aí o cara foi lá, já que Deus falou, o pastor falou, que quem desse aquela oferta ia comprar um carro zero, ele foi lá na agência de carro, sentou lá, e os caras, tudo bem? Tudo bem. O senhor está precisando de alguma coisa? Não, está tudo certo. Passaram horas, mas não, eu vim buscar o meu carro. Aí o cara, mas qual é o seu carro? Qual é a placa, tal. Não. Aquele que Deus mandou vir buscar. Os caras tiveram que chamar a polícia, irmão. Porque o cara queria sair de lá com o carro que Deus falou que era, porque o pastor falou que se desse aquele dinheiro ia ter o carro zero. Mas foi Deus que falou para ele? Não, foi o pastor. Maldito é o homem que confia no homem. Irmão, a esperança, eu tenho certeza, irmãos, que as pessoas hoje estão sendo enganadas por causa dessa falsa esperança que as pessoas têm, não é fé, parece. A fé do reino em ação. 1 de João 5,14. A fé do reino, olha isso aqui, nos dá acesso a todos os direitos e benefícios do reino de Deus. Quem tem fé no reino, você tem acesso. Por exemplo, você que tem uma conta bancária no banco, você tem um cartão que te dá acesso a todos os limites que você tem lá, dinheiro, você pode fazer empréstimos, você pode fazer aplicações, não é isso? Você tem talvez um aplicativo que dá para fazer muitas coisas, pagar contas. Então você consegue acessar a tua conta no banco, porque aquele cartão te dá acesso com a senha a tudo aquilo que você precisa do banco. Amém? Assim também a fé. A fé é como se fosse essa senha, esse cartão com senha, que vai te dar acesso a todos os benefícios que o reino de Deus tem para você. Tudo que foi o que, irmãos? Prometido. Presta atenção nisso. O banco te dá um limite de 10 mil reais lá. Ele prometeu para você que você teria 10 mil reais para usar no banco e você depois pagaria com alguns juros, tal. Amém? Mas aí você quer 20 mil. Aí o banco, o que ele vai fazer? Rejeitar. Não, eu só prometi 10 mil para você. Então, a fé, ela te dá acesso a todos os benefícios do reino que Deus prometeu para você. Olha isso aqui. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade Ele nos ouvirá. Por isso que eu tenho que buscar Deus. Por isso que a fé me faz primeiro. Eu tenho direito tudo do reino de Deus? Sim, porém Ele vai me dar aquilo que Ele me prometeu. As tuas promessas você tem direito. Agora, como crerão se não há quem pregue? Aquele que me busca me encontra, aquele que bate a porta se abre. As pessoas hoje perderam a vontade de ter conhecimento. As pessoas perderam a vontade de passar tempos, períodos na presença de Deus. As pessoas não lêem um livro.
as pessoas não lêem a Bíblia, as pessoas não oram, as pessoas não jejuam. Como que você vai acessar o reino de Deus? Que são as armas, é o cartão, é a senha que você precisa. Você pode ver, para você comprar uma senha, para você acessar o aplicativo, outra senha, vamos colocar como oração, jejum. Cada senha dessa é um jejum. A empresa tem bancos que tem uma chave, você tem que digitar aquela chave, você tem que ter a senha do aplicativo, aí depois tem a senha da compra, né? Aí você quer usar o Pix, você tem que passar o número do telefone, cadê o Pix que você... Então, quer dizer, existem várias coisas que você precisa fazer para que você depois possa ter acesso a tudo aquilo que o banco pode oferecer para você. Então, nós também precisamos orar, jejuar, ler, buscar, orar, nos consagrar, atender a palavra de Deus, para que Deus possa prometer para você. E quando eu busco o reino de Deus, irmãos, eu estou obedecendo a palavra de Deus. Fica mais fácil para Deus falar, fica mais fácil para Deus te dar aquilo. Você, quando tem um desejo, você fala, dentro de você vem aquilo lá, eu vou ter aquilo. Deus fala com você dentro de você. Você começa a ter certeza que aquilo vai acontecer. Ou seja, você fica seguro, né? Você tem uma esperança, mas uma esperança segura, não, eu sei que vai acontecer. Uma vez um pastor, eu li num livro isso, de Kenneth Hagin, acho que é do filho, Júnior. Eu gosto mais do filho. O pai já morreu. O pai tinha uns negócios meio estranhos aí do Espírito Santo. Mas o filho, ele era mais, eu gosto mais do livro dele. Tem bastante livro deles. Ele dizia o seguinte, que ele foi para uma igreja pregar um dia e o pastor chamou ele para ir na casa dele, né? Pastor da igreja. Falou, olha, eu tenho um filho que nasceu com um problema, ele não consegue ficar de pé. Eu já chamei vários pastores para orar. Eu já pedi para Deus, fiz de tudo e nada aconteceu. Eu pediria para o irmão orar para o meu filho. Ele falou, você já orou? Já. Os pastores que vieram aqui orar, ele falou, então, não vou orar não, agora você tem que crer. Mas como? Então, todo dia você agora agradeça a Deus pela oração que foi feita pelos pastores e Deus ouviu e vai acontecer. Se você tiver essa segurança, e todo dia ele fala, Senhor, obrigado pelo meu filho estar andando. Senhor, obrigado, porque eu creio agora, eu tenho certeza que o Senhor ouviu a oração e o meu filho está andando. Depois de 6 meses, ele entrou no quarto, o filho dele estava de pé. Então, por quê, irmãos? Não é que ficar orando, não é por muito falar. A fé, ela te dá uma esperança realmente segura daquilo que vai acontecer. A fé é como se você já tivesse recebido, mas você ainda não está vendo ainda. Estou terminando agora. Já li isso aqui? Já, 1 de João. Agora, Mateus 9, 27. Não há mistério algum. Não tem mistério nenhum para essas coisas. 27 a 30. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele na casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Ele fez uma pergunta. Eles responderam, sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Não depende de Deus, irmãos. Depende da nossa fé. Vocês creem? Vocês têm a esperança segura que isso vai acontecer, que eu posso fazer isso, porque se eles não tivessem fé, não aconteceria nada. Hoje é a mesma coisa. O que Jesus falou com eles? O que ele quis dizer? Jesus quis dizer isso aqui. Querem recuperar a sua visão? Mostra a sua fé. O que você quer? Eu quero isso. Tudo bem, mostra a sua fé. Porque no reino de Deus já foi tudo conquistado. Mostra a sua fé, irmãos. A sua convicção que aquilo é teu. E você vai começar a agir por aquilo. Não viajando na maionese, viu?
Porque não adianta você estar falando, você estar agindo, e lá no teu coração, no íntimo, dizer, será que vai acontecer? E se não acontecer? Está demorando. Ai, meu Deus do céu, quando será que isso vai acontecer? Isso não é fé, isso é apenas uma esperança, mas não é uma fé, uma esperança segura. Amém? A fé do reino, olha isso aqui, nada mais é do que um cidadão do reino, crendo nas promessas legais, contidas na Constituição do reino, a palavra de Deus. Então, o que é a fé no reino? É um cidadão de Deus, do reino, porque quem aceita Jesus realmente de coração, não quem batizou, quem aceitou de coração, você faz parte, agora você é cidadão do reino de Deus. Você aqui no Brasil é cidadão do Brasil, mora no estado de São Paulo. Se você nasceu aqui em Mirassol, você é mirassolense. Você é cidadão de Mirassol, do estado de São Paulo, e mora no Brasil. Mas, se você aceitou Jesus, você também recebeu a cidadania do reino de Deus. Então, o que é a fé? Nada mais é essa fé do reino, é o cidadão que já é do reino de Deus, né, crê nas promessas que Deus prometeu, que veio, que está escrito aonde? Na palavra. Presta atenção, irmãos. Não é só as bênçãos. Ele disse lá em Deuteronômio, se você der ouvido à minha palavra, Deuteronômio 28, o quê? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, tem tradução que diz, e os seguirão, e se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então, primeiro, eu tenho que ser um cidadão do reino. Aí é obediência, aí é a cultura, aí é a visão do reino. Aí depois, tenho direito às bênçãos, irmão. Pai, sim, senhor, sim, meu filho, eu estou precisando disso. Amém. Pode esperar, que eu vou te dar. Porque você é cidadão do reino. O rei, ele se coloca como, não é que Deus é obrigado, mas o rei cuida bem do seu súdito. O rei verdadeiro, né? O rei mau só quer para ele. Venha a nós o vosso reino, Jesus falou. Venha a nós o vosso reino, para que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O reino é isso, irmão. Você é do reino de Deus, se eu pudesse, você tem direito de pedir o que você quiser. Se minhas palavras estiverem em vós, João capítulo 15, 7. João capítulo 15, 7. Se vocês permanecerem em mim, cumprindo a palavra, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será concedido. Se eu estou no reino de Deus, eu posso pedir. Eu sei que eu vou receber, porque eu faço parte desse reino. Agora, quais são os inimigos da fé? Rapidinho agora, para terminar. 1 João 4,18. São duas coisas. Aliás, desculpa, primeiro Mateus 21, 21. Medo e dúvida. São as duas coisas que impedem você de acessar o reino de Deus. É a senha errada. Não adianta digitar isso daqui, que se você tiver isso no coração, não vai sair. Jesus respondeu, eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, é monte mesmo, uma montanha, olha o que é uma fé no reino. Levanta-se, atire-se no mar, e assim será feito. Mais um. E tudo que pedires em oração, se crerem, se, uma condição, vocês receberão. Esse se quer dizer, se você tiver uma esperança segura daquilo, vocês vão ter. Então não pode duvidar. Se você está duvidando se vai acontecer ou não, esquece, irmãos. Esquece. Medo, insegurança. Olha o medo. 1 João 4,18. Esses são os inimigos da fé, os dois. Medo e dúvida. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Quer dizer, quando eu amo Deus,
é aqueles que cumprem os mandamentos. Se eu estou cumprindo a palavra de Deus, eu não tenho medo. Agora, se eu não estou cumprindo a palavra de Deus, eu vou sentir medo. Porque o medo supõe castigo. Porque o medo faz com que você vá sofrer uma pena, vai acontecer coisa ruim. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, a pessoa que tem medo se vai acontecer, está ansioso, né, tem dúvida, essa pessoa não está aperfeiçoada no reino. Ela não tem fé do reino. Ela tem a fé do mundo. Normal. E 2 Timóteo 1,7. E a gente termina aqui, último versículo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, tem tradução que diz espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mansidão. Eu tenho que ter equilíbrio, irmãos. Eu não posso ser uma pessoa exagerada em nada, nem muito ao norte, nem muito ao sul, sempre pedindo equilíbrio. Eu não preciso viajar na maionese. Deus me deu, Deus vai me dar, eu estou obedecendo a palavra, eu tenho paciência. Nós pregamos sobre isso semana passada, ou foi durante a semana. Então, os inimigos da fé, do reino, é o medo e a dúvida. Agora, a pessoa que faz parte do reino de Deus, ela tem essa confiança. Ela tem uma confiança muito grande naquilo que ela está esperando. Porque a fé é a certeza daquilo que você espera, a prova daquilo que você não vê. Eu estou esperando acontecer alguma coisa, mas eu estou tão confiante que eu tenho paciência para chegar. Eu sempre dei esse exemplo aqui. Faz tempo que eu não dou. A fé é como uma mulher grávida. Ela sabe que quando chegar 9 meses, aquilo vai ter que sair dentro dela. Aquilo não é eterno, irmãos. A bênção, a fé do reino de Deus é essa. Sabe que aquilo vai acontecer. Você olha para uma mulher grávida, você sabe que um dia ela vai ficar sem aquela criança. Sim ou não? Ou ela vai viver para o resto da vida com aquela criança lá? Todo mundo sabe. Então você tem certeza daquilo que você está vendo a criança? Mas você tem certeza que um dia você vai ver aquela criança. A fé é parecida com isso. Então você tem paciência para esperar. Agora, pergunta para a mulher grávida, o que ela passa até aquela criança nascer. E não consegue deitar, e não sei o que lá, e dá aquele chute, e não sei o que lá. No começo tem umas que têm azia, tem um monte de coisa, um monte de sintomas que elas sentem, mas elas esperam pacientemente porque elas querem aquela criança no final dos 9 meses. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.